Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula da Liga Relab Nova. E hoje nós vamos falar sobre o mapa da empatia, entendendo as necessidades e as perspectivas do usuário. Para quem não me conhece, eu sou Ismael da Silva Costa, sou graduando do 10º período de enfermagem pelo Unifacema. Atualmente sou presidente da Liga Lab Nova, possuo formação complementar em preceptoria da educação e saúde pela UFMA. Já atuei como membro da Comissão de Feridas e Curativos do Hospital Geral aqui também na cidade de Caxias. Sou um grande entusiasta de inovação na saúde, conheço ferramentas e multiplico as mesmas, como, por exemplo, gestão e inovação, ciclo PDCA, brainstorming, 5W2H, metodologias ágeis, o próprio mapa da empatia aplicado dentro da saúde. E já fui presidente também da Lei Acadêmica de Lesões de Pele e Curativos. Hoje nós vamos falar sobre alguns assuntos relacionados ao mapa da empatia. Né? Nós vamos falar um pouco sobre a definição, a estrutura do mapa da empatia, como funciona o mapa da empatia na prática, né? As vantagens de utilizar o mapa da empatia no negócio, exemplos práticos e dicas para preencher o mapa da empatia da forma correta. Eu começo fazendo a seguinte pergunta: por que falarmos de empatia? Ter empatia é compreender os sentimentos do outro, né? Colocando-se no lugar das pessoas, buscando entender as razões do seu comportamento e pensando em ser empático, né? No contexto de negócio, vai trazer alguns benefícios, como, por exemplo, entender o cliente, ajudar o mesmo a ter uma percepção mais clara sobre as ações, e com isso eu vou ter uma melhor comunicação com o meu cliente, ou seja, eu terei uma comunicação eficaz, eu vou conseguir ouvi-lo, mas também eu vou conseguir falar, porque a partir do momento que eu entendo o que ele sente, eu consigo falar aquilo que vai tocá-lo, que vai fazer com que ele entenda melhor sobre o meu negócio. Né? Além de ter uma boa percepção mais clara das ações e dos atos das palavras, né? Não necessariamente apenas o que é falado, mas também aquilo que o meu cliente vai agir. Né? Eu acredito que todo mundo já tem ouvido falar que o mundo ele vai precisar de mais empatia, e é justamente isso. Quando eu me coloco no lugar do outro, eu consigo entender o que se passa na cabeça dele, e assim eu consigo fomentar ações que possam atingi-lo de forma direta. Né? E no mundo do negócio, isso faz muito sentido, porque quando eu entendo, eu consigo planejar ações e assim eu consigo entregar o melhor resultado, né? E nesse sentido, o mapa da empatia, ele traz essa funcionalidade, né? Como o próprio nome já diz, que a ideia central é detalhar uma personalidade do meu cliente para depois eu compreendê-la, né? Seja pelas perspectivas formais, da razão, dos pensamentos, entre outras. Né? E nesse sentido, o mapa da empatia ele pode ser utilizado, como nós vamos ver aqui nesse próximo slide. Né? O que é o mapa da empatia? Ele é uma ferramenta visual usada para entender o ponto de vista do usuário ou cliente. Ele ajuda a captar não apenas o que eles fazem, mas o que pensam, sentem, ouvem e veem. E assim me permite eu ter uma visão mais holística, né, mais profunda do meu pensamento, do meu cliente. Né? E assim o mapa da empatia ele tem uma origem dentro do design thinking, que ele é mais aplicado em diversas áreas, como a saúde, negócios, educação e inovação. Então essas são as áreas que o mapa da empatia pode ser utilizado. E como eu havia mencionado, né, quando eu utilizo o mapa da empatia, eu entendo o que se passa no meu cliente e assim eu consigo desenvolver uma atividade melhor. E nesse sentido, o mapa da empatia ele pode ser desenhado em vários locais. Né? Ele pode ser feito em uma louça, ele pode ser feito em flipchart, utilizando papel, sulfite, ou até mesmo dentro do computador. E quando ele é feito no papel, é comum que se utilize post-its, né? A gente vai ter toda aquela arte desenhadinha com o rosto no meio, e assim utiliza o post-it para designar cada etapa daquela, preencher cada etapa daquela. E aqui eu tenho uma estrutura do mapa da empatia, né? O que é o mapa da empatia em si e como utilizar, né? Se você tem um negócio, a dica é pensar em clientes reais, né? Se possível, pensar mais ou menos em 2 a 3 grupos de clientes e escolher algum representante para fazer uma entrevista, né? Por exemplo, vamos pensar no mundo do negócio. Você tem o seu negócio, você vai designar um grupo de clientes e eleger um representante. Esse representante ele vai fazer algumas entrevistas informais e não necessariamente vai precisar dizer abertamente que se trata de uma entrevista, né? Para construir o mapa da empatia.
para melhorar o negócio. E aí a gente tem, né, a estrutura do mapa da empatia. A gente tem a primeira parte, que é o que se vê, que a gente vai ver o ambiente, a influência, né, as mídias sociais daquele paciente, daquele cliente, o que a pessoa vai ouvir, né? Se vai ouvir a opinião de amigos, de colegas, de influenciadores, o que a pessoa vai pensar, olha, vai sentir, se é os medos, as frustrações, as aspirações, o que a pessoa fala e faz, né? Quais são as suas atitudes, quais são os seus comportamentos e o que ela diz, né? Quais são as suas dores, os seus anseios, quais são os problemas, né? Os desafios, os obstáculos, e também quais são os seus ganhos, quais são as suas metas, seus objetivos, suas conquistas, né? E as suas expectativas. A gente vai ver tudo isso mais à frente, conforme no item de elaboração, de preenchimento do mapa da empatia. E aqui eu trago como utilizar o mapa da empatia, né? Não necessariamente o mapa da empatia ele precisa apenas ser feito de forma de uma entrevista. Eu preciso pensar no meu cliente, né? Eu acredito que todo negócio ele tem um nicho de clientes e a partir daí eu penso o que, que ele vai achar, né? Através de feedbacks, né? Através de conversas, através de visitas. Posso fazer essa visita ao meu cliente, né? A depender do tamanho do negócio. O que ele vai me relatar, eu já vou investigando, já vou guardando aquelas informações, como também eu posso utilizar as redes sociais, né? Eu posso investigar o que se passa na vida do meu cliente através das redes sociais. O que ele está postando, o que ele está curtindo, o que ele está vendo, né? E assim, a partir desse feedback meio que informal do meu cliente, eu consigo me colocar no lugar dele e imaginar como é o seu dia a dia. E aí eu consigo personalizar um atendimento, eu consigo personalizar um serviço e assim oferecer uma melhor vantagem. E caso eu ainda não tenha um negócio ou que eu ainda esteja em uma fase de planejamento, eu posso utilizar até mesmo pesquisas de mercado, utilizar as redes sociais, como eu havia falado, ter uma conversa mais franca e mais profunda com o meu cliente. Isso vai me trazer uma capacidade de observar tudo que está à minha volta e vai me ajudar, né? Nem sempre as pessoas que estão ao meu redor, que são os meus clientes, elas vão ser 100% abertas ou transparentes. É por isso que eu preciso desenvolver essa capacidade de ler entre as entrelinhas, né? De eu conseguir ver aquilo que não é falado, ouvir aquilo que não é falado pelo meu cliente. E aqui a gente tem como preencher o mapa da empatia, né? A gente já conheceu o que é o mapa da empatia, já viu todas as suas etapas. A gente precisa conhecer como aplicar o mapa da empatia na prática, né? Isso pode ser feito em 6 passos, como eu mostrei, mas agora eu vou mostrar mais detalhadamente, né? A gente viu que o mapa da empatia são 6 passos, mas antes a gente precisa começar do número 0, né? Que é estudar previamente o comportamento do meu cliente, as ideias e criar a partir daí uma persona. Ou seja, eu preciso criar um personagem que vai designar o que é o meu paciente, né? O meu cliente em si. Já estamos falando de um personagem fictício construído a partir da etnografia de pessoas reais, né? Como eu coloquei aqui na imagem. E aí esse cliente vai ter características psicológicas que vão representar um grupo com qualidades e comportamentos parecidos. E aí, a partir daí, eu consigo imaginar uma persona e aí eu crio como eu imagino que seja a estrutura e a ideia daquele meu cliente. E a partir daí eu posso utilizar o brainstorm, né, que é compartilhar os meus resultados com a minha equipe, né, em si, seja a equipe de negócios ou até mesmo a equipe de saúde, porque o mapa da empatia também dá para utilizar dentro do serviço de saúde, né? Já que nós vamos ser futuros enfermeiros, dá para utilizar para eu conhecer como é a persona do meu cliente, do meu paciente, e assim oferecer um serviço melhor, né, um atendimento melhor para ele. E a partir daí eu crio um brainstorm, que é fazer uma chuva de ideias, e apresento essas ideias para os meus colaboradores, e a partir daí eu vou receber sugestões dos meus colegas. E essas sugestões elas vão caracterizar cada segmento do meu cliente. Além disso, faz-se necessário criar um nome
e uma idade para essa persona, porque a partir do nome eu tenho uma intimidade e a partir da idade eu consigo personalizar também o meu serviço. E com isso eu tenho uma noção do que se trata, né? Daquele meu cliente, por exemplo, seu João, 45 anos, morador da zona urbana, gosta disso, 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 faz isso, 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 rejeita isso, isso e aquilo. Então eu criei uma persona com nome, com idade, com localização, o que gosta, o que não gosta. E aí, quando eu tiver essas informações, a gente vai para o próximo passo, que é como preencher o mapa da empatia. Né? Eu criei a minha persona. E aí eu vou para como preencher o mapa da empatia, o que o meu cliente vê. Né? Esse primeiro quadrante ele vai designar sobre os estímulos visuais de que a minha persona recebe. Né? E aí, para isso, eu preciso responder as seguintes perguntas. Como é o mundo em que essa pessoa vive? Né? Como são seus amigos? E o que é mais comum no seu cotidiano, por exemplo? O que ela mais gosta de fazer? Quais são os seus hobbies? Né? Onde trabalha? Qual tipo de amiga ela tem? Né? Eu preciso ter essa ideia, mais ou menos. Eu preciso me aprofundar diretamente, se é que vocês estão me entendendo. E como é o mundo que ela vive? Ela vive na zona urbana, ela vive na zona rural, né? Ela trabalha, ela só estuda, né? Ela trabalha ou estuda. Pronto, criei a minha persona. Vi quais são o mundo ao seu redor, o que ela vê. Aí agora eu preciso saber o que ela ouve. Né? Nesse outro passo, né, nesse outro quadrante, a gente vai perceber que não é só apenas o que ela vai ouvir, né? Ou seja, o sentido sonoro, como, por exemplo, músicas ou conversas, mas também nas influências que ela vai receber de fontes diversas, como, por exemplo, meio de comunicação. Para isso, eu preciso também responder algumas perguntas, né? Quais pessoas, ideias influenciam essa persona? Né? Quem é um cantor favorito? Quem é um artista favorito? Eu preciso entender quem influencia de forma direta ou indiretamente a minha persona, né? Para eu saber também quais tipos de ideia ela está consumindo. Né? Quem são os seus ídolos? Né? É cantor pop, é cantor de forró, é cantor sertanejo, é um apresentador de televisão, é um apresentador de programa humorístico. E aí eu preciso entender mais ou menos essa parte do que ela ouve, né? O que entra dentro da mente dela através de terceiros, né? Quais são suas marcas favoritas? Quais tipos de propaganda ela está consumindo? Né? Ela gosta de calçado tal, ela gosta de roupa tal, né? E quais são os produtos de comunicação que ela mais consome? Se é as redes sociais, se é o rádio, se é a televisão, né? Qual rede social ela tem? Tem Instagram, tem Facebook. É importante eu conhecer também esse ponto. O que ela sente ou o que ela pensa, né? Nesse ponto, eu preciso entender quais são os seus produtos ou os serviços que vão despertar a mente da minha persona, né? Como, por exemplo, como a persona se sente em relação ao mundo, quais as suas preocupações, quais são os seus anseios e também quais são os seus sonhos, quais são suas perspectivas de futuro. E o outro quadrante, que é o quadrante 4, que é o que é fala ou faz. Né? Nesse quadrante vai falar muito sobre o consumo do produto ou do serviço, desde quando a pessoa toma a decisão de comprá-lo, né, de ir até a loja e comprar esse produto. Para entender melhor o que a minha persona fala e faz, é necessário que eu preste atenção dentro do comportamento dela e o discurso que ela faz e o discurso que ela pratica. Nesse sentido, eu preciso responder também essas perguntas, né? Sobre o que a minha persona costuma falar, ao mesmo tempo, como ela age, se a fala dela condiz com aquilo que ela está agindo. E quais são os seus hobbies, né? Gosta de dançar, gosta de fazer trilha, gosta de andar de bike, gosta de correr, gosta de jogar vôlei. Então, eu preciso saber o que ela está falando, mas também o que ela está fazendo. O outro ponto é quais são as suas dores, né? Isso aqui vai estar muito relacionado de quais são as suas dúvidas e quais são os obstáculos que a minha persona precisa superar para consumir o meu produto, né? Do que essa pessoa tem medo, né? Eu preciso responder essas perguntas. O que ela tem medo? Ela tem medo do meu produto não ficar bonito nela? Ela tem medo do meu produto não ter durabilidade? Né? Quais são as suas frustrações e qual o obstáculo que ela precisa ultrapassar para conseguir o que deseja? É importante eu saber sobre isso também.
E o sexto ponto, e o último, quais são as suas necessidades, né? E aí eu preciso responder o que é sucesso para essa persona, né? Onde ela quer chegar e o que acabaria com os meus problemas. Eu preciso entender também quais são essas necessidades para que eu possa colocar em prática e surpreender a minha persona. Né? A partir daí eu fiz todo esse apanhado, né? Dentro da saúde, eu fiz toda essa anamnese, eu conheci toda a minha persona para depois eu saber o que ela necessita para que eu bata diretamente dentro daquela técnica. E aqui eu trago, né, como funciona cada etapa do mapa da empatia, né, dentro da aplicação na prática. O uso do mapa da empatia ele começa com a identificação do perfil do usuário, ou de uma pessoa, ou de um grupo com características semelhantes. A partir daí eu vou multiplicar e a equipe multidisciplinar, ou seja, meus colaboradores vão se reunir e com base nisso, através de pesquisas qualitativas, eu posso utilizar, ou seja, observações, né, o que está acontecendo na prática, eu vou preencher cada quadrante daquele com insígnias reais. Né? Vai ter a reunião, e aí eu posso utilizar tanto uma lousa grande, eu posso utilizar pelo computador, eu posso utilizar através de cartolinas, fazer todo o desenho do mapa da empatia com cada quadrante, e a partir daí vou ter uma visão coletiva e profunda da experiência do meu usuário, né? Preenchendo cada lado, e a partir daí eu traço a melhor forma de que o meu produto chegue para ele. E aí, quais são as vantagens? Né? Eu trago quais são as vantagens de utilizar o mapa da empatia. O primeiro é a melhor compreensão do usuário. Além de ter números e estatísticas, eu vou dar voz a comportamentos e às emoções do meu cliente. Ou seja, ele não vai ser apenas uma pessoa passiva dentro do meu negócio. Ele vai ser também uma pessoa ativa, que vai ter o seu espaço, né, através de um atendimento personalizado que eu adquiri, realizando todo esse trajeto do mapa da empatia, né, conhecendo ele profundamente, e assim ele tem um tratamento mais personalizado e o meu produto vai conseguir chegar até ele de forma mais eficaz. Outro ponto é a geração de insígnias valiosas, ou seja, quando eu compreendo as dores e os desejos, eu consigo tornar mais fácil as soluções direcionadas e relevantes. Se eu entendo o que está acontecendo com o meu cliente, onde ele tem mais dores, quais são os seus desejos, né, quais são as suas frustrações, eu consigo só enviar soluções que vão ser relevantes e eficazes para sanar essas dores e esses anseios e desejos. Outro ponto de uma vantagem do mapa da empatia é facilitar a comunicação entre a equipe, né? Quando eu uso o mapa da empatia dentro da minha equipe também, eu consigo ter essa facilidade na comunicação, ou seja, eu tenho uma comunicação eficaz, além de que vai ajudar a equipe de diferentes áreas, né, a alinhar os seus atendimentos sobre o usuário, criando empatia coletiva. Né? Dentro de uma empresa, dentro de uma startup, por exemplo, a gente vai ter vários segmentos. E utilizando o mapa da empatia, eu consigo personalizar esses atendimentos e consigo ter uma comunicação eficaz entre a equipe. Por quê? Porque eu consigo criar também uma empatia coletiva. E aqui eu trago o mapa da empatia na prática, né? Aqui eu tenho, por exemplo, o mapa da empatia preenchido para um cliente que deseja comprar, por exemplo, sapatos confortáveis. A gente criou a persona, vamos dar um nome para ele. Né? O Francisco tem 34 anos. Né? A gente vai seguir todo o passo. O que o Francisco pensa, o que o Francisco vê, né? Tantas coisas legais nas revistas, a casa do meu amigo está muito legal, ele está confuso com tantas opções. É isso que ele está vendo no momento. É o que ele pensa e o que ele sente, né? O que ele ouve, aliás, né? Por que você confiaria neles? Precisa disso logo para amanhã? Comprei algo parecido mais barato para fulano. Pesquisei mais para encontrar o melhor custo-benefício. O que ele pensa e o que ele sente. Não pode sair do orçamento. Vai ficar parecido com as fotos? Gostaria que fosse algo diferente. Minha casa está básica demais. Vocês entenderam que ele está querendo apenas comprar sapatos confortáveis. Mas a partir dessa informação eu consigo traçar toda uma personalidade desse meu cliente. Vocês viram que ele está muito preocupado com relação com a casa dele, né? Ó, a casa do meu amigo está muito mais legal. Minha casa está básica demais. O que será que esse sapato confortável pode melhorar na casa dele? Né?
que pode melhorar na vida dele também. E aí, o que ele fala ou o que ele faz, né? O que ele diz ou o que ele faz. Ele tem respeito por artesanato e sabe apreciar um bom trabalho, ele gasta com cuidado e sabe avaliar opções. E aí eu vou para o último passo, o penúltimo passo, que é as suas dores. Não encontrar um modelo que goste, né? Então, essa é a preocupação dele. Móveis de design podem custar muito caro e tem um prazo para instalação. E as suas necessidades, algo bom da moda que não ultrapasse o orçamento, instalar de forma rápida e segura. Então a gente viu que ele quer algo que fique bonito, que fique diferente dos iguais, algo que não vá ultrapassar o orçamento, algo que fosse diferente, um sapato que fique parecido com aquilo que ele viu nas mídias sociais, nas fotos, que não saia do orçamento dele. A gente viu que ele pensa isso e a necessidade dele também, né? Que ele está confuso com tantas opções no mercado, então é aí que eu vou pegar. Né? Se tem tantas opções, o que o meu sapato confortável vai ser diferente para que ele possa comprar? Né? Vocês conseguem entender? É o que eu traço essa opinião, todas essas informações do meu cliente para que eu possa oferecer um sapato melhor para ele. A outra é mapa da empatia de uma mulher que quer comprar brinquedo para criança, por exemplo, né? Vendo do ponto de vista dos pais, né? O que ela está vendo? O que ela vê? Outras crianças brincando, né? Crianças brincando juntas e divertindo com brinquedos. Crianças interessadas naquilo que tenha mais cor. Ó, preste atenção. Então, ela já vê que as crianças elas estão mais interessadas naquilo que tem mais cor, né? Que as crianças estão brincando e se divertindo. O segundo ponto, o que ouve, o que ela está ouvindo, o que as crianças repetem de amigos, famílias e propagandas, opiniões de amigos que também têm filhos. O que ela pensa ou sente. Se esse produto vai ter uma grande durabilidade, se esse produto é realmente seguro para crianças, se ela pode utilizar assim as instruções. Né? Esse brinquedo vai trazer algum aprendizado para minhas crianças? Não é apenas só um brinquedo para não ter nenhuma funcionalidade. Dá para perceber que ela também está preocupada se esse brinquedo vai trazer um aprendizado para as crianças dela. Né? E o que ela fala, o que ela diz? Conta para os amigos quais brinquedos comprou para a criança, troca experiência com amigos sobre outros produtos e publica nas redes sociais o que deu e o que não deu certo. Quais são as suas dores e os seus anseios? Né? Se os preços estão altos para produtos para crianças, se esses brinquedos eles vão ficar obsoletos rapidamente, ou seja, eles vão ficar em desuso rapidamente. Então, preciso criar uma coisa que não seja descartável a prazo curto, por exemplo. E se essas novas tecnologias são muito mais complicadas, né, a depender do brinquedo? E qual é a necessidade dessa minha cliente? Brinquedos que ensinem algo às crianças, ou seja, o que ela pensa, o que ela sente, se esse brinquedo vai trazer algum aprendizado. E a necessidade também dela está casada com isso, né? Se esse brinquedo vai trazer algo de interessante para a criança. Brinquedos que sejam atraentes e não sejam esquecidos, né? É uma das dores dela. Que esse brinquedo não vai se tornar obsoleto, mas também é uma necessidade. Vocês conseguem compreender? E produtos que proporcionam interações entre crianças, amigos e familiares, ou seja, um produto que traga essa interação entre a família, entre os amigos, entre a comunidade. Então, eu acredito que deu para entender um pouco do que é o mapa da empatia. Né? Eu fico à disposição. Essas são as minhas redes sociais, meu e-mail, meu Instagram e meu LinkedIn. Tá? Eu estou à disposição para responder possíveis dúvidas e muito obrigado.